Conto um Conto apresenta, de H.P. Lovecraft, Do Além. Narração, Marcelo Fávaro. Horrível, para além de qualquer concepção. Foi a mudança por que passou o meu melhor amigo, Crawford Tillinghast. Eu não o vira desde aquele dia, 2 meses e meio antes, quando ele me falou da meta em direção à qual as suas pesquisas físicas e metafísicas se encaminhavam. E quando respondeu à minha demonstração de espanto e medo, expulsando-me do seu laboratório e de sua casa num estouro de raiva fanática. Eu sabia que ele agora passava a maior parte do tempo fechado em seu laboratório no sótão, com aquela maldita máquina elétrica, comendo pouco e afastado até dos próprios criados. Mas não pensara que um período tão breve de 10 semanas pudesse alterar e desfigurar de tal maneira uma criatura humana. Não há prazer em ver um homem garboso tornar-se magro, de repente. E é pior ainda quando a pele flácida começa a amarelar ou a acinzentar, e os olhos fundos, esgazeados, brilhando de modo sobrenatural, e a testa enrugada e coberta de veias, e as mãos trêmulas e contorcidas. E se adicionado a isso houver um desalinho repulsivo, uma desordem louca do vestir, moitas de cabelos escuros e esbranquiçados na raiz, e uma sombra de barba não aparada sobre o queixo que sempre fora cuidadosamente barbeado, o efeito cumulativo será chocante. Mas esse era o aspecto de Crawford Tillinghast, na noite em que sua mensagem pouco coerente me trouxe até a sua porta depois de semanas de exílio. Tal era o espectro que tremia enquanto me fazia entrar, uma vela na mão, a olhar furtivamente por sobre o ombro, como se receoso de coisas invisíveis na casa antiga e solitária, situada ao fundo da Benevolent Street. Para Crawford Tillinghast, ter um dia estudado ciência ou filosofia fora um erro. São coisas que deveriam ser deixadas para o investigador impessoal e frio, pois oferecem 2 alternativas igualmente trágicas ao homem de sentimento e ação: o desespero, se fracassa em sua busca, e terrores indizíveis e inimagináveis se obtém sucesso. Tillinghast fora presa uma vez do fracasso, da reclusão e da melancolia, mas agora eu sabia, entre receios repelentes de minha parte, que ele era presa do sucesso. De fato, eu o tinha alertado 2 semanas antes, quando aventou num ímpeto a história do que estava prestes a descobrir. Tornara-se vermelho e excitado, falando num tom de voz muito alto e antinatural, embora sempre pedante. O que sabemos, ele dissera. O que sabemos sobre o mundo e o universo ao nosso redor? Nossos meios de receber impressões são absurdamente escassos, e nossas noções dos objetos que nos cercam são infinitamente estreitas. Vemos as coisas somente na medida em que somos construídos para vê-las, e não podemos fazer ideia alguma de sua natureza absoluta. Com 5 débeis sentidos, queremos compreender o cosmos ilimitadamente complexo, enquanto outros seres, com uma gama de sentidos diferentes, mais ampla ou mais possante, não apenas poderiam ver de modo diferente as coisas que vemos, como também ver e estudar mundos inteiros de matéria, de energia e vida que jazem próximos de nós, mas que não podem ser detectados com os sentidos que temos. Eu sempre acreditei
que em tais mundos estranhos e inacessíveis existem colados aos nossos cotovelos, e agora creio que encontrei um modo de romper as barreiras. Eu não estou blefando. Dentro de 24 horas, aquela máquina sobre a mesa gerará ondas que agirão sobre os órgãos ignorados de sentidos que existem em nós como vestígios atrofiados ou rudimentares. Essas ondas abrirão para nós inúmeros panoramas desconhecidos do homem e muitos desconhecidos de qualquer coisa que consideramos como vida orgânica. Haveremos de ver aquilo para o qual os cachorros uivam na escuridão, aquilo para o qual os gatos levantam suas orelhas após a meia-noite. Veremos essas coisas e muitas outras coisas que nenhuma criatura que respira jamais viu. Vamos saltar sobre o tempo, o espaço e as dimensões e, sem mover nossos corpos, espiar o fundo da criação. Quando Tillentag disse essas coisas, não disfarcei, pois conhecia-o muito bem, o suficiente para ter muito mais receio do que admiração. Mas ele era um fanático e expulsou-me da sua casa. E agora ele não era menos fanático, mas seu desejo de falar sobrepujara o ressentimento, e ele me escrevera num tom imperativo, com uma caligrafia quase ilegível. Quando penetrei na casa desse amigo tão subitamente metamorfoseado numa gárgula vacilante, infectou-me o terror que parecia espreitar em meio a todas as sombras. Era como se as palavras e crenças espessas 10 semanas antes se encarnassem na escuridão que cercava o pequeno círculo de luz da vela. Senti-me mal diante da voz oca e alterada do meu anfitrião, e desejei que os criados estivessem por perto, e não gostei quando ele disse que todos tinham deixado a casa havia 3 dias. Pareceu-me estranho que o velho Gregory ao menos pudesse desertar de seu senhor sem dizer isso a um amigo tão próximo como eu. Era ele que me dava toda a informação que tive sobre Tringast depois que furioso este me expulsou. E no entanto, logo obriguei meus medos a se subordinarem à minha curiosidade e fascinação. O que é que Crawford Tillingast queria de mim agora? Eu podia até conjecturar, mas de que ele tinha algum segredo ou descoberta estupenda para revelar, isso eu não duvidava. Antes eu protestara contra sua perquirição indiscreta do impensável. E agora que ele evidentemente tivera algum tipo de sucesso, eu quase compartilhava de seu espírito, por mais terrível que pudesse ser o custo da vitória. Seguindo a luz oscilante da vela, que a mão daquela paródia trêmula de homem segurava, subi em direção à escuridão vazia da casa. A eletricidade parecia ter sido desligada, e quando perguntei ao meu guia, ele disse que era por um motivo definido. Seria demais. Eu não ousaria, ele continuava a murmurar. E eu notei em especial esse novo hábito de murmurar, pois não era do seu feitio falar sozinho. Entramos no laboratório do sótão e observei aquela detestável máquina elétrica a cintilar com uma luminosidade doentia, sinistra, violeta. Estava conectada a uma potente bateria química, mas não parecia receber corrente, pois eu me lembrava de que, em seu estágio experimental, ela tinha roncado e ciciado quando posta em ação. Em resposta à minha pergunta, Tillingast sussurrou que esse brilho permanente não era elétrico, em nenhum sentido que eu pudesse entender. Ele me fez sentar próximo à máquina, de modo que ela ficou à minha direita, e acionou um comutador que ficava por baixo de uma profusão de bulbos de vidro. Os estralejos usuais começaram e tornaram-se um gemido, e terminaram num rumor monótono e tão suave
que dava a impressão de retornarem ao silêncio. Entre mentes, a luminosidade aumentou, diminuiu, até assumir uma tonalidade pálida e inusitada, ou uma mistura de cores que eu não poderia situar ou descrever. Tillinghast tinha estado a me observar, notando minha expressão de perplexidade. "Você sabe o que é isso?" murmurou. "Isso é ultravioleta." E gargalhou ao ver a minha surpresa. Pensou que a ultravioleta era invisível? E é, mas você pode vê-lo, e há muitas outras coisas agora. Ouça-me. As ondas dessa coisa estão despertando em você 1000 sentidos adormecidos. Sentidos que você herdou de éons de evolução, desde o estado dos elétrons errantes até o estado da humanidade orgânica. Eu vi a verdade e pretendo mostrá-la a você. Faz ideia de como ela se parece? Vou dizê-lo a você. Aqui, Tillinghast sentou também, de frente para mim, segurando sua vela e olhando-me perversamente nos olhos. Seus órgãos sensórios existentes, ouvidos primeiro suponho, captarão muitas impressões, pois estão intimamente conectados com os órgãos adormecidos. E então haverá outros. Já ouviu falar na glândula pineal? Rio-me dos ingênuos endocrinologistas, pretensiosos e comparsas iludidos dos freudianos. Essa glândula é o órgão sensório por excelência. Eu o descobri. E é como uma visão, afinal, e transmite imagens visuais ao cérebro. E se você é normal, esse será o modo como você obterá a maior parte... Refiro-me à maior parte da evidência do além. Olhei em volta o imenso sótão com a parede alta ao sul, obscuramente iluminada por vários raios que os olhos cotidianos não poderiam ver. Os cantos mais distantes eram pura sombra, e o lugar inteiro mergulhava numa irrealidade devoenta e que obscurecia sua natureza e convidava a imaginação ao simbolismo e à fantasmagoria. Durante o longo intervalo em que Tillinghast permaneceu em silêncio, tive um devaneio de estar no incrível e vasto templo de deuses há muito desaparecidos. No edifício vago, de inúmeras colunas de pedra negra que se elevavam de um piso de lajes úmidas até às alturas de nuvens que ficavam para além da minha visão. A imagem me pareceu bastante vívida por algum tempo, mas gradualmente deu lugar a uma concepção mais horrível, aquela da solidão extrema e absoluta do espaço infinito, inescrutável e silencioso. Parecia haver um vazio e nada mais, e senti um medo infantil que me fez sacar do bolso junto ao peito um revólver que passei a carregar desde que fora assaltado em West Providence. E então, das mais distantes regiões, o som deslizou suavemente para dentro da existência. Era infinitamente débil, sutilmente vibrante e inequivocadamente musical, mas continha um não sei o que de indizivelmente selvagem, que fazia com que o seu impacto parecesse uma tortura delicada de todo o meu corpo. Vieram-me sensações que eram como se alguém pisasse vidro moído no chão. E simultaneamente desenvolveu-se alguma coisa, como um sopro frio, que aparentemente passava por mim, vindo do som distante. E enquanto sem fôlego aguardava, percebi que tanto o som quanto o vento estavam aumentando,
e o efeito assemelhando-se ao de ter sido atacado a um par de trilhos no caminho de uma gigantesca locomotiva que se aproximasse. Eu comecei a falar a Trillinghast, e quando o fiz, todas as impressões incomuns se desvaneceram abruptamente. Vi apenas o homem, as máquinas cilintantes e o cômodo penumbroso. Trillinghast ria de um jeito repulsivo para o revólver que eu sacara quase que inconscientemente, mas pela sua impressão compreendi que ele tinha visto e ouvido tanto quanto eu, se não muito mais. Murmurei o que eu tinha experimentado, e ele me instruiu para que permanecesse o mais quieto possível, o mais receptível possível. Não se mova, advertiu, pois esses raios tanto podemos ver quanto ser vistos. Eu lhe disse que os servos foram embora, mas não lhe disse como. Foi aquela governanta de cabeça dura. Ela acendeu as luzes no térreo e depois que eu avisei para não fazer isso, e os arames captaram vibrações simpáticas. E deve ter sido amedrontador. Eu pude ouvir os gritos daqui de cima, a despeito de tudo o que via e ouvia vindo de outra direção. E mais tarde foi pavoroso encontrar aqueles montes vazios de roupas por toda a casa. As roupas da senhora Updike estavam próximas do comutador de luz da sala. Eis como soube o que ela fizera. Pegou-os a todos. Mas, desde que não nos movamos, estamos razoavelmente seguros. Lembre-se de que estamos lidando com um mundo medonho, no qual somos praticamente indefesos. Shhh. Fique quieto. O choque combinado da revelação e da intimação abrupta deu-me um tipo de paralisia. E no terror da minha mente se abriu de novo para as impressões que vinham do que Trillinghast chamou de além. Um vórtice de som e movimento me envolvia agora. Imagens confusas surgindo diante dos meus olhos. Eu via os contornos imprecisos do cômodo, mas de algum ponto do espaço parecia jorrar uma coluna fervilhante de formas irreconhecíveis ou de nuvens, penetrando no teto sólido num ponto adiante à minha direita. E então vislumbrei o templo, como um efeito novamente. Mas dessa vez os pilares subiam em direção a um oceano aéreo de luz, o qual despejava um raio, também de luz ofuscante por todo o caminho da coluna de nuvens que eu vira antes. E depois disso, a cena tornou-se quase inteiramente caleidoscópica, e na profusão de visões, sons e impressões sensoriais não identificadas, senti que estava prestes a me dissolver, ou de algum modo a perder a forma sólida. E de um determinado lance eu hei de me lembrar para sempre. Pareceu-me ter visto por um instante uma nesga de estranho céu noturno, repleto de esferas cintilantes e rodopiantes, e quando desapareceu, eu vi que os sóis brilhantes formavam uma constelação ou galáxia de forma definida, sendo essa forma o rosto distorcido de Crawford Tillinghast. Noutra ocasião senti que as coisas imensas e animadas se arrastavam para além de mim e às vezes caminhavam ou vogavam atrás do meu corpo supostamente sólido. E pensei ter visto Tillinghast olhar para elas como se os seus sentidos mais bem treinados pudessem captá-las visualmente. Lembrei-me do que ele dissera acerca da glândula pineal e me perguntei o que ele via com esse olho sobrenatural. E de súbito senti-me também possuído por uma espécie de visão aumentada.
E por cima, ao longo do caos luminoso e sombrio, se elevava uma imagem que, embora vaga, continha elementos de consistência e permanência. Era de fato algo familiar, pois a parte incomum estava superposta à cena comum e terrestre, tal como uma imagem de cinema se pode projetar sobre a cortina pintada de um teatro. Vi o laboratório do sótão, a máquina elétrica e a forma indistinta de Tillinghast frente a mim. Mas, de todo o espaço não ocupado por objetos familiares, sequer a menor porção estava vaga. Formas indescritíveis, vivas ou não, se misturavam numa desordem repulsiva. E perto de cada coisa conhecida havia mundos inteiros de entidades alienígenas e ignotas. Igualmente parecia que todas as coisas conhecidas entravam na composição de outras coisas desconhecidas e vice-versa. Mais à frente, entre os objetos vivos, havia monstruosidades pretas, semelhantes a medusas, que estremeciam languidamente com as vibrações da máquina e manifestavam-se numa profusão nauseante. E eu vi, para o meu horror, que se imbricavam, que eram semifluidas e capazes de passar através uma das outras e daquilo que conhecemos como sólidos. Essas coisas jamais paravam. Antes pareciam flutuar sempre com algo de propósito, com algum propósito maligno, e às vezes davam mostras a devorar-se umas às outras, o atacante lançando-se sobre a sua vítima, instantaneamente fazendo-a desaparecer de vista. Trêmulo, entendi o que tinha feito desaparecer os infelizes criados, e não podia expulsar a coisa da minha mente enquanto lutava para observar outras propriedades do mundo. Há pouco tornado visível que existe incógnito à nossa volta. Mas Tillinghast tinha estado a me observar e agora falava. Você as vê? Você as vê? Vê as coisas que flutuam e se precipitam à sua volta a cada momento de sua vida? Vê as criaturas que formam o que os homens chamam de ar puro e de céu azul? Eu não tive sucesso em romper a barreira. Não mostrei a você mundos dos que os outros homens jamais chegaram a ver? Ouvi o seu grito através do horrível caos e olhei para a face selvagem que tão ofensivamente se colava à minha. Seus olhos eram poços de chamas e me fitavam com aquilo que logo eu entendi. Era apenas o mais profundo ódio. A máquina ronronava de maneira horrorosa. Pensa que essas coisas rastejantes arrebataram os criados? Tolo! Elas são inofensivas, mas os criados desapareceram, não é? Você tentou me impedir. Você me desencorajou quando precisei de cada gota de incentivo que pudesse obter. Você teve medo da verdade cósmica, seu maldito covarde. Mas agora eu o peguei. O que foi que levou os criados? O que os fez berrar tão alto? Não sabe, hein? Logo, logo vai saber. Olha para mim, ouça o que eu digo. Supõe você que existem mesmo tais coisas como o tempo e a magnitude? Acredita mesmo que existem tais coisas como a forma e a matéria? Eu lhe digo, você atingiu profundidades que o seu pequeno cérebro não pode conceber. Vi para além das fronteiras do infinito e arrastei os demônios das estrelas. Eu conduzi as sombras que perambulam de mundo para semear a morte e a loucura. O espaço me pertence, está me ouvindo? As coisas estão à minha caça agora. As coisas que devoram e dissolvem. Mas eu sei como ludibriá-las.
é a você que elas pegarão, como fizeram com os criados. Está tremendo, caro senhor. Eu lhe disse que era perigoso mover-se. Coloquei-o a salvo, dizendo que se mantivesse quieto. Salvei-o para ter mais visões e para me ouvir. E se você tivesse se movido, eles já teriam se atirado a você há muito tempo. Não se preocupe, não vão machucá-lo. Não machucaram os criados. Foi apenas ver que os fez berrar daquele jeito. Meus bichinhos não são bonitos, pois vêm de lugares onde os padrões estéticos são muito diferentes. Eu quase os vi, mas soube como parar. Você é curioso? Sempre soube que você não era um cientista. Tremendo, não é? Está tremendo de ansiedade para ver as últimas coisas que eu descobri. Por que não se move então? Está cansado? Bem, não se preocupe, amigo, pois elas estão vindo. Olhe, olhe, amaldiçoado, olhe. Está bem em cima do meu ombro esquerdo. O que falta contar é bem pouco. E vocês talvez já tenham sabido por meio dos jornais. A polícia ouviu um tiro na velha casa de Tillinghast e nos encontrou lá. Tillinghast morto e eu inconsciente. Prenderam-me porque o revólver estava em minha mão, mas soltaram-me dentro de 3 horas, pois descobriram que foi a apoplexia que acabou com o Tillinghast e viram que o meu tiro tinha sido disparado contra a máquina perversa, que agora jaz irremediavelmente destroçada no chão do laboratório. Eu não contei muito do que vi, pois temi que o coronel ficasse cético. Mas, pela descrição evasiva que dei, o médico me disse que, sem dúvida, eu tinha sido hipnotizado pelo louco vingativo e homicida. Quem dera eu pudesse acreditar no médico. Seria bom para os meus nervos se eu pudesse pôr de lado o que agora eu tenho de pensar sobre o ar e sobre o céu que me envolvem e que estão acima de mim. Nunca me sinto sozinho e confortável. E um senso horrível e arrepiante de perseguição às vezes me invade quando esmoreço. O que me impede de acreditar no médico é apenas este fato: que a polícia nunca encontrou os corpos dos criados que, segundo dizem, Crawford Tillinghast assassinou. Fim do conto. Muito bem, seja bem-vindo, feliz ano novo a todos. Começando agora, janeiro, dia 3, quase 4, com um conto incrível do Lovecraft. Eu estava com saudade dele. E o que vocês acharam desse conto? Eu achei um enredo muito interessante. Ele está lá aprisionado no sótão com o dono da casa, que era seu amigo, o qual tiveram uma pequena rusga dias antes, mas que foi chamado à sua casa para testemunhar algumas novidades que ele como cientista havia conseguido descobrir. Ao que me parece aqui, tem uma influência muito grande do Edgar Allan Poe com o Barril de Amontilhado, só que no caso aqui, o Fortunato da história, vocês lembram do Barril de Amontilhado, né? Suportei o melhor que pude as 1001 injúrias de Fortunato, mas quando começou a entrar pelo insulto, jurei vingança. E aí o cara realmente se vinga de Fortunato. E eu não vou contar o final da história para quem não leu. Agora, aqui nesse caso, a vítima consegue sobressair aí, dando um tiro na máquina, e
o seu algoz acaba tendo um piripaque. O que é apoplexia? O que é apoplexia? Procura aí. Apoplexia, danos ao cérebro devido à interrupção do fornecimento de sangue. Então ele teve um treco na cabeça, ok? E Muriel, puxa vida, hein? Eu gostei muito desse conto e espero trazer mais a vocês. As festas acabaram e eu estou olhando aqui, aos poucos o número de visualizações vai voltando a crescer, né? Porque deu uma boa pausa aí nas festas de final do ano. E espero que vocês usem aí as férias para ouvir literatura também, né? Nem sempre dá para ler, eu sempre digo a vocês que o audiobook ele não vem para substituir a leitura de maneira nenhuma, mas como um novo suporte. Igual o rádio não substitui a leitura, igual a televisão não substitui o rádio, é sempre importante você ter um veículo a mais de acesso à cultura e à literatura também, ok? Um grande abraço a todos, que tenhamos um 2020 cheio de literatura, de pensamento, de reflexão e de cultura. Um abraço, até a próxima.